Produtividade. Todos nós que somos empresários, todos nós que trabalhamos em algum local, todos nós queremos nos tornar empresários. Embora esse canal aqui se concentre, em falar para empresários, em falar para futuros empreendedores, mas esse é um tema que abrange qualquer pessoa, abrange quem trabalha na sua casa, abrange quem trabalha para alguém numa outra empresa, abrange você, seu colaborador, o seu futuro. Esse tema produtividade envolve bastante coisa. E cada vez mais eu sou muito preocupado com produtividade, eu leio livros, eu procuro ferramentas, eu procuro me tornar cada vez mais produtivo para dar conta da quantidade de coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, para a nossa vida pessoal, para a nossa empresa, para entregar algo para os nossos clientes, enfim, para obter os resultados que a gente deseja. Esse é um tema muito importante. E nesse videocast de hoje eu gostaria de falar como é que você pode melhorar a sua produtividade e a produtividade dos seus colaboradores pensando exatamente na sua empresa, no seu business, para você ter resultado de verdade e não só ganhar mais dinheiro, ter mais resultado, mas ter uma vida mais tranquila, ter menos dor de cabeça, conseguir com isso ter a possibilidade, inclusive, de ter mais tempo para você, para sua família, para cuidar das coisas que você gosta. Roda a vinheta e a gente volta para falar sobre esse importantíssimo assunto aí. Bora lá! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um videocast de Evandro Barros, mentoria consultiva. Como você já sabe, se você está chegando aqui pela primeira vez, você pode assistir esses videocasts pelo YouTube ou pode ouvir também nas principais plataformas digitais aí em formato de podcast. Muito obrigado por você acompanhar esses videocasts no canal do YouTube, nas redes sociais, através dos links que a gente leva aí ou para o YouTube ou para os podcasts nas plataformas digitais. Mandar as suas dúvidas, mandar sugestões. Sempre tem pessoas participando junto comigo aí. Muito obrigado por você não só assistir, ouvir e também escrever seu comentário e participar aqui comigo. Vamos lá, a gente vai falar sobre produtividade hoje. Produtividade está ligada com a nossa estrutura empresarial nos 3 elementos da pirâmide empresarial. Lá em cima, no estágio 1, ou no topo da pirâmide, que é a pirâmide onde a gente trata como empresário, a pirâmide onde a gente lida com o planejamento estratégico da empresa. No meio da pirâmide, que é a parte dos gestores, onde a gente tem um sistema de gestão empresarial. E também com os nossos colaboradores na base da pirâmide. Se você não sabe como estruturar a sua empresa, desde já gostaria de deixar esse e-book aqui para você, que é um e-book que eu escrevi com muito carinho, um e-book completamente gratuito, que você vai poder baixar, ler esse e-book e colocar em prática o mais rápido possível. Ele vai te ajudar a estruturar a sua empresa de uma maneira simples e objetiva e a entender esses pilares empresariais para você ter ainda mais resultado. Baixe esse e-book, ele fala do ciclo da excelência que envolve planejamento estratégico, sistema de gestão por processos e controle da rotina e produtividade, que é ali onde estão os procedimentos, onde a gente consegue essa maior produtividade do nosso time. Baixa aí, tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá, eu separei aqui 10 pontos que eu acho que são muito importantes para esse videocast, se você estiver assistindo no YouTube ou ouvindo. Tenha bastante calma, pega um lápis aí, uma caneta aí, papel para você anotar, que eu tenho certeza que esses 10 pontos vão te fazer refletir como você pode ter mais produtividade. São pontos que não só eu utilizo aqui, utilizei muito quando eu tinha um time maior aí, trabalhava inclusive disperso, com várias pessoas em países diferentes, em estados diferentes, de cidades diferentes, enfim, aí a coisa, e cada vez mais com esse lance de trabalho home office, de modelos híbridos de gestão, de ter pessoas em casa, enfim, você vai ter que saber tirar desses novos modelos e que cada vez vão ficar mais híbridos, a produtividade correta das pessoas. Afinal de contas, produtividade tem a ver com fazer mais rápido, fazer mais certo, e também com
o menor número de recursos possível. Esse é um conceito macro antes da gente falar sobre esses 10 temas. O primeiro tema que eu gostaria de trazer aqui, para você melhorar a sua produtividade e dos seus colaboradores, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ter os seus processos padronizados. Porque sem processo padronizado, eu não consigo nem saber o que é relevante, aquilo que é importante, urgente, quando eu tenho que fazer o quê. E eu preciso, primeiro, na minha empresa, padronizar, né? Isso quer dizer que eu estou trabalhando ali o meio da pirâmide, eu preciso padronizar os meus processos. E como eu tenho falado, né, nos vídeos anteriores, esse meio da pirâmide, que é onde eu lido com o sistema de gestão por processos, ele precisa ter esses processos padronizados. O que é feito, quem faz e quando deve ser feito. Marketing, vendas, operacional, pós-venda, compras, administrativos, manutenção, enfim, os principais processos que a sua empresa tiver. Sem processos padronizados, muito dificilmente as pessoas vão conseguir ter uma alta performance, uma alta produtividade, porque vai se fazer coisas aleatórias da forma como elas aparecerem. 2, que também está ligado com o número 1, é ter procedimentos padronizados. Procedimentos já são para a base da pirâmide. Processo está no meio da pirâmide, procedimentos são todos aqueles procedimentos, né, o próprio nome já diz, ou algo que eu descreva, o passo a passo do como fazer. Né, os procedimentos tem ali como, tem vários tipos de procedimento. Eu dou pelo menos 4 tipos de procedimentos aqui para os meus clientes no meu processo de mentoria consultiva, para que eles consigam padronizar e adaptar para os seus negócios. E aí eu faço com eles e acompanho a implementação disso nas suas respectivas empresas. E aí a gente tem procedimentos que pode ser só descritivo, e aí tem formas diferentes de descrever, com fluxograma ou não, tem procedimentos que tem que ter tempo, pode ter vídeo, pode ter o passo a passo, a foto, enfim. Cada tipo de negócio vai precisar de um procedimento diferente. Cada tipo de processo pode ter, inclusive, procedimentos diferenciados em termos de sequência, né, de passo a passo. Mas se você não tiver esses procedimentos, pelo menos os principais de cada processo padronizados, você não vai saber a sequência das coisas, como os seus colaboradores vão fazer. Então, número 2, procedimentos padronizados é muito importante. E número 3, que tem a ver também com o número 2 e o número 1, é padronizar as principais rotinas. Uma coisa é o como eu faço, outra coisa é o que eu faço. E a outra coisa completamente diferente é qual é essa rotina do dia a dia. Embora eu saiba o como fazer, né, que é da minha expertise, você vai treinar as pessoas nisso, mas você tem as rotinas do seu time, rotinas individuais, sua, do colaborador 1, 2, 3, né, para que cada colaborador faça a sua atividade, faz parte do procedimento, que também faz parte daquele processo, mas tem rotinas que são rotinas individuais e rotinas coletivas. Você vai precisar trabalhar essas rotinas, colocando um quadro de controle da rotina, que eu tenho um modelo que eu ensino os meus clientes, estabelecendo rotinas individuais e em time que sejam focadas nas principais atividades dos procedimentos daquelas pessoas, porque as pessoas não ficam igual, né? O filme do Charlie Chaplin lá o tempo inteiro trabalhando e só trabalhando. Não, elas têm pausas, elas têm reuniões, elas têm idas e vindas, né, de levar uma atividade ou complementar uma atividade para entregar alguma coisa para uma outra pessoa de um outro processo. Então, como uma empresa é gerida por processos, né, e esses processos têm conexão, início, meio e fim, ou seja, um passo a passo, e como esses processos estão conectados, as atividades de cada processo vão estar conectadas também. Então, se você não tem rotinas, essas atividades acabam sendo aleatórias. Eu vou priorizar uma coisa, o outro vai priorizar a outra, as nossas rotinas não vão bater, e aí aquela rotina do dia e da semana não vai trazer o resultado sequencialmente no que eu chamo de ciclo da excelência, né, para que você consiga fechar o mês com o maior número, né, melhor número de resultados que você colocou ali para você atingir a sua meta. Então, vai precisar padronizar as suas rotinas também. Existe técnica para isso. Se você quiser, entre em contato aí, venha conhecer o meu processo de mentoria consultiva. Quem sabe eu posso te ajudar. Número 4, medir o tempo das principais atividades de alguns procedimentos, né? Porque existem colaboradores que estão fazendo coisas no dia a dia. Para que eu saiba quem é mais produtivo, principalmente se eu tiver mais de uma pessoa fazendo coisas iguais, qual é o melhor padrão? Quem é que faz melhor? É no feeling que eu vou
ver se uma pessoa está sendo mais produtiva que a outra. Não. Existem, principalmente atividades onde você tem uma repetibilidade muito grande, você precisa medir o tempo, né? E aí colocar a melhor pessoa para fazer, que vai ditar aquele padrão, desenha-se o padrão, e as demais pessoas que, enquanto não conseguirem atingir aquele nível de excelência com aquele tempo, daquela sequência, vão precisar ser treinadas. E a avaliação, né, o levantamento do tempo, e aí é cronômetro mesmo na mão, é importante para você saber, né? Não sair medindo uma atividade, o tempo de todo mundo da empresa, não é isso. Ninguém quer trabalhar igual Charlie Chaplin de maneira engessada ou não. Mas para eu poder medir certos lead times, que é o tempo que o processo leva desde um momento X a um momento Y, eu preciso de tempo. Eu preciso saber time, né? Lead time é o tempo de atravessamento de uma certa sequência de atividades, porque eu medindo isso eu vou ter a chance de saber quem está atrasado, qual é a eficiência de cada um, qual é a produtividade de cada um, e aí poder fazer as incursões, né? Treinar, retirar uma pessoa, conversar com ela, saber se está acontecendo algum problema, resolver o problema, fazer o meu papel de gestor, como eu falei no vídeo passado. Então, medir tempo de algumas principais atividades é muito importante, tanto sua quanto dos seus colaboradores. Com isso, você vai aumentar a produtividade sua e do seu time. Deixa eu colocar aqui, número 5. A gente falou aí das atividades para que a gente possa medir o tempo. Eu te aconselho agora a ter metas e indicadores. Já que eu estou medindo e eu tenho que ter metas, né? Eu tenho que ter metas e indicadores. Aí eu sempre divido metas e indicadores em 3 ciclos. A meta do dia, que eu vou medir com o indicador do dia, a meta da semana e a meta do mês. A meta do mês, na verdade, tem que ser desdobrada em semana, que a meta da semana tem que ser desdobrada no dia. Quais são as atividades, quais são as metas e quais são os indicadores, ou seja, o formato que eu vou medir essas metas para eu poder gerar números e informações, né, para eu poder saber se as pessoas estão sendo produtivas ou não, diariamente, semanalmente e mensalmente, juntando rotina com atividades principais, sendo medidas da forma certa para irem de encontro à meta que eu quero alcançar. Se eu tenho isso, eu tenho condição de medir, tenho condição de acompanhar, tenho condição de gerir, de treinar as pessoas que precisam e assim por diante. Então, ter metas e indicadores né, que a gente quebre aí as metas maiores do mês, na verdade, do ano em metas mensais, do mês em meta semanal e das semanas em metas diárias. Sendo assim, você vai ter essa capacidade de saber quem está onde, quando, e aí você vai estabelecendo em cima dessas metas os indicadores para você poder medir isso daí, tá ok? Esse é o tema número 5. 6, ter rotinas padronizadas, no sentido de priorizar as rotinas e aquelas que são as mais importantes, inclusive aquelas que têm conexão entre as pessoas e entre os processos. Porque se você não tiver rotinas padronizadas, aí a coisa começa a complicar. Uma coisa é ter atividade, né? Saber fazer uma atividade ou várias atividades de forma padronizada. Outra coisa é a rotina de cada pessoa ser diferente. Um come num horário, outro vai... Salvo necessidades fisiológicas, coisas que não são literalmente rotineiras, né? Embora eu tenha que ir no banheiro várias vezes no dia, óbvio, né? Mas a gente não quer também tornar o sistema engessado. Mas eu preciso saber quais são as rotinas que as pessoas estão fazendo, que eu vou ligar essas rotinas, os momentos que as pessoas precisam estar conectadas com a interface. São essas atividades que conectam as atividades de um processo ou outro, né? É que inclusive vão gerar as reuniões diárias, as reuniões semanais, as reuniões, né, que vão acontecer ali ao longo da semana, para que eu consiga fazer essa gestão. Porque existem processos e atividades que têm maior conexão. Essas pessoas que têm essa maior conexão, que fazem aquelas atividades, vão precisar se falar mais, ter mais rotinas casadas. Porque se um quiser fazer uma coisa num horário num dia, o outro quiser fazer outra coisa num horário no outro dia, essas agendas, essas rotinas não vão bater. E se você também participar disso, você precisa entrar na rotina do seu time. Rotinas padronizadas em equipe vão fazer com que as rotinas individuais também sejam muito mais produtivas. Número 7. Trabalhar em blocos, né?
Quando a gente, tanto individualmente quanto em time, quando a gente monta um quadro de controle da rotina, uma das primeiras coisas que a gente pensa é quais são os blocos de atividades, em quais dias que eu posso fazer e unificar um tipo de atividade ao mesmo tempo para que eu não fique parando, começando, começa outra, aí volta, começa aquela de novo, aí volta, começa aquela de novo. Esses intervalos entre o momento que uma pessoa para, até a gente mesmo, e vai fazer uma outra coisa, e aí volta, repete aquela, e tem uma improdutividade muito grande, porque você tem uma curva, né, de aquecimento para aquela atividade, aí muitas vezes você vai parar, vai fumar um cigarro, vai beber uma água, vai beber um café, vai conversar com alguém, vai dar um passeio não sei aonde, vai lá embaixo no prédio, sei lá, fazer o quê. Enfim, esses momentos entre os excessos, né, de parar e começar, causam improdutividade. E aí é bom a gente fazer atividades por bloco. Por exemplo, na minha segunda-feira, inclusive no momento que eu estou gravando esse vídeo agora, hoje é o momento que eu faço esse vídeo, segundas-feiras, eu tenho momentos onde eu faço todos os meus vídeos. Depois eu tô gravando, depois eu edito todos os vídeos, depois eu subo todos os vídeos, ou seja, eu procuro fazer atividades parecidas, as mesmas atividades, sempre em blocos. Gravo tudo, depois edito tudo, depois subo tudo, depois deixo tudo agendado e aí sim eu tenho conteúdos, né? Só para dar um exemplo dos vídeos que eu produzo, aí eu gero conteúdo para o YouTube, para o blog, para as redes sociais, tudo no mesmo dia, no mesmo momento. Eu sou muito mais produtivo fazendo assim e aí eu sei que eu já encerrei um bloco de atividades que inclusive serve para mais de uma semana quando eu conseguir fazer o número de vídeos maior, tá ok? Então, trabalhar em blocos é muito importante com atividades que tem a ver, que são conexas aí. Número 8, saber diferir no estabelecimento dessas atividades, dessas rotinas, né, com bom senso, o que é urgente, o que é importante e o que é de rotina. Urgente é algo que aconteceu agora, o fornecedor não entregou algo que tem que ser resolvido, quebrou alguma coisa, o HD do seu computador deu problema e você vai ter que perder um dado. Certas coisas são urgentes, precisam ser paradas, né? Você tem que parar tudo que você está fazendo e resolver aquilo. Isso é uma coisa. Atividades importantes são as atividades que já são as principais do seu processo. Que você não pode deixar aquilo de fazer essas atividades. E existem, não menos importantes, mas as atividades de rotina. Aquelas que todos os dias você vai fazer e que você precisa ficar atento. Elas não são tão importantes assim, porque elas não têm muito a ver com a essência do seu processo. Embora elas não deixem de ser importantes, óbvio, mas existem aquelas que são importantes e as atividades de rotina, que tem a ver com um fluxo onde envolvam pessoas, onde eu posso talvez adiar, talvez mexer na atividade caso eu tenha uma urgente que colocar no lugar dela, para que essa flexibilidade haja, né, tanto com você quanto seu time, tanto individualmente quanto, né, em equipe, para que você e seu time tenham uma maior produtividade. Pense aí em como você vai priorizar o que é urgente, o que é importante, o que é de rotina, que assim você também pode melhorar a sua produtividade e a do seu time. E número 9, não focar apenas na produtividade individual, mas focar também na produtividade coletiva. Quando a gente fala em produtividade individual, né, e coletiva, parece que é uma coisa assim, muito, muito distante, né? Se eu fizer muito bem a minha atividade e for muito produtivo, o time também vai ser. E isso não é verdade, pelo menos não para tudo, né? Pode ser que a soma das individualidades não dê o resultado do processo, né? Por isso que eu tenho que ver o que o time precisa para que nas rotinas principalmente eu possa conjugar atividades que tenham a ver com os momentos que o meu time precisa estar junto, inclusive em reuniões, em decisões, em atividades coletivas, em brainstorming, se você tiver, por exemplo, uma agência criativa ou momentos onde você precise conversar com as pessoas para não só tomar decisões, mas para gerar novas coisas, desenvolver um novo produto, desenvolver um novo serviço. Enfim, existem momentos, a depender do seu tipo de negócio, obviamente, que você vai precisar trabalhar com a produtividade de forma coletiva. E aí você vai ter que trabalhar com essas rotinas dessas pessoas, porque se essas rotinas não forem produtivas, as atividades coletivas também não vão dar os resultados com a produtividade que você definir. Por último, número 10, não menos importante, estimular a melhoria contínua dos padrões. Lá em cima, número 1 foi processo padronizado e número 2 foi procedimento padronizado, não é isso? Que é o famoso POP. Mas, número 10, eu não posso deixar de fazer a melhoria contínua
do meu dia a dia, né? Não que seja diário na minha obrigação de fazer isso, mas um padrão está ali, né? Tanto um processo padronizado quanto um procedimento padronizado, ou os procedimentos padronizados que fazem parte de um processo, precisam ser melhorados. Se no procedimento tem lá uma data de 3 anos atrás, quer dizer que a empresa não melhorou aquilo, né? Ninguém pensou em algo melhor, algo mais fácil, algo mais produtivo, mais rápido, mais eficiente, enfim, aquele processo está estagnado. E aí você precisa estimular essa melhoria contínua, né, desses procedimentos que fazem parte desses processos, para que as pessoas se sintam estimuladas a melhorar. O padrão está aí, de novo, para ser mudado. O padrão é daquele momento, é o melhor que se chegou àquilo, né, naquele momento, para fazer aquela coisa, enfim, naquela sequência. Mas se você estimular as pessoas, ensinando a elas, inclusive, a pensar, né, mudar o mindset para um nível de ter produtividade maior, porque muitas vezes o colaborador que é um mau colaborador, ele vai querer talvez até te enganar, né? Querer fazer as coisas mais tranquilamente, para não ter muito estresse, para não ser muito produtivo. Mas você, que é o dono, que também muitas vezes é o gestor, você vai ter que ter essas análises para você saber quem é quem no seu time, quem realmente está desempenhando aquilo que precisa na produtividade que necessita. De novo, não precisa ser processo engessado, ninguém precisa trabalhar como nos tempos modernos, igual o Charlie Chaplin lá, né? Corrido e desesperadamente, sem ergonomia, sem tempo para as atividades, né, fisiológicas e assim por diante, mas aquilo que precisa ser entregue com produtividade, com qualidade, satisfazendo o cliente, enfim, com aquilo que é a nossa, teoricamente, obrigação aí, que é entregar tudo aquilo com excelência para o nosso cliente. Então não deixe de estimular a melhoria contínua, não deixe de você mesmo puxar eventos de melhoria contínua, que o japonês chama de eventos Kaizen aí. Um dia eu posso vir falar sobre isso aqui nos nossos videocasts. São coisas que a gente faz o tempo inteiro, né? Inclusive tem modelos de workshops que você reúne pessoas, tem uma sequência de atividades que você faz ali dentro daquele workshop para tirar das pessoas algo que a empresa precisa que melhore. Afinal de contas, trabalhar em conjunto, pensar em conjunto dá muito mais resultado do que pensar sozinho. Tá ok, pessoal? Falando de produtividade, era isso que eu queria trazer para você. Não se esqueça de baixar esse e-book aqui, que é o e-book do Ciclo da Excelência. Tenho certeza que você vai gostar, um e-book 100% gratuito, que eu escrevi com muito carinho aí, e que fala, né, da estruturação empresarial em termos de planejamento estratégico, gestão por processos, controle da rotina e produtividade, que é exatamente esse tema que a gente falou nesse videocast de hoje. Fico por aqui, agradeço a você que me acompanha, seja no YouTube, seja nas redes sociais, também ouvindo os meus podcasts aí no Spotify, por exemplo, ou na Apple Podcast, enfim, nas plataformas, né, digitais. Deixa aqui o seu comentário, se você gostou, dá um joinha aí para que esse vídeo alcance mais pessoas, para que esse canal cresça e que a gente, com esses conteúdos, consiga apoiar, né, ajudar mais empresários, mais futuros empreendedores a melhorarem a si próprios, né, como empresários, e também tornar suas empresas enxutas e rentáveis. Se eu conseguir fazer isso com você, para você, seja através desses vídeos gratuitos, ou através do meu processo de mentoria, ou através dos meus cursos online, vou ficar muito feliz. Com certeza vou estar aí cumprindo o meu propósito de vida, o meu propósito profissional, tá ok? Saúde para você, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.